Olá, seja muito bem-vindo a este canal de Audiobooks. Estamos no segundo capítulo do livro Superando o Cárcere da Emoção, de Augusto Cury. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho para estar sendo notificado assim que for lançado novos vídeos. Capítulo 2: Prisioneiros e infelizes, perdendo a capacidade de sentir prazer. Aqueles cuja emoção gravita em torno dos efeitos das drogas são prisioneiros e infelizes. Se formos avaliar a história dos jovens e adultos farmacodependentes, não poucos deles já atravessaram tantas dores que pensam em suicídio, numa frequência muito maior do que a média da população. Por que milhares de jovens no início da sua história com as drogas hasteiam a bandeira do prazer, mas quando se instala a dependência, desejam ainda que, por momentos, o fim da vida? Raramente uma pessoa que mergulha no cárcere da dependência não pensa em suicídio, ainda que, felizmente, esse pensamento não se materialize. Que paradoxo é esse? A vida humana não suporta ser aprisionada. A liberdade é um embrião que habita na alma humana e não pode morrer. Se a liberdade perece, ainda que pela busca de um certo prazer, um caos na emoção é o resultado. Os usuários de drogas são amantes da liberdade, mas sorrateiramente matam aquilo que mais os motiva a viver. Passam por frequentes crises existenciais, muitas vezes não exploradas pelos profissionais de saúde, e assim, à medida que se afundam nessas sucessivas crises, eles perdem o sentido existencial e caem num tédio insuportável. Primeiro, psicoadaptando-se aos pequenos eventos da vida. A psicoadaptação é um dos mais importantes fenômenos que atuam no inconsciente, nos bastidores de nossa inteligência e afeta toda a nossa história de vida. Esse fenômeno foi identificado e estudado por mim ao longo de muitos anos de pesquisa psicológica. Por meio dele, podemos compreender as causas que conduzem o indivíduo a ser um eterno insatisfeito, um ser que sempre busca novas experiências para garantir seu prazer de viver. Farei uma pequena síntese desse fenômeno, sem entrar em áreas mais profundas da sua atuação psicodinâmica. Quem quiser estudá-lo bem, como outros fenômenos que alimentam o belo e complexo funcionamento da mente, pode ler Inteligência Multifocal, obra citada. Psicoadaptação é a incapacidade da emoção humana de sentir prazer ou dor frente à exposição do mesmo estímulo. Cada vez que os estímulos se repetem ao longo da nossa história de vida, nós nos psicoadaptamos a eles e assim diminuímos inconscientemente
a emoção que sentimos por ele. A repetição do mesmo elogio, da mesma ofensa, mesma paisagem, tela de pintura, faz com que a emoção se psicoadapte e perca a capacidade de reação. Com o decorrer do tempo, ficamos insensíveis. As mulheres sabem disso. Quando compram uma roupa e a usam pela primeira vez, elas experimentam um grande prazer. Entretanto, após usá-la, algumas vezes perdem o encanto por aquela roupa. O mundo da moda surge pela atuação traiçoeira do fenômeno da psicoadaptação. A maior parte das mulheres não sabem porque tem uma necessidade compulsiva de estar no rigor da moda. Na base dessa necessidade, cada vez mais comum em nossos dias, está o que poucos enxergam, uma exacerbação da atuação do fenômeno da psicoadaptação que provoca um alto grau de ansiedade e insatisfação. A primeira vez que colocamos um quadro de pintura na parede, extraímos o prazer de cada detalhe dele. Após um mês, talvez, passemos por ele sem sequer notá-lo. Podemos psicoadaptar-nos a tudo o que está ao nosso redor, até mesmo a nossa própria miséria. Os que se adaptam à sua miséria psíquica e social nunca conseguirão fazer uma faxina em suas vidas. Quanto mais uma pessoa tiver dificuldade em extrair prazer daquilo que possui, mais infeliz e angustiada será, ainda que tenha privilégios financeiros. É possível ter muito e ser pobre no cerne da emoção. Por isso, sempre digo que há ricos que moram em favelas e miseráveis que moram em palácios. A psicoadaptação nem sempre é ruim. Há situações em que ela é extremamente útil, pois pode aliviar-nos as dores e frustrações. Ao passar por um fracasso, podemos ficar muito angustiados. Todavia, com o passar do tempo, nos psicoadaptamos a esse fracasso e, consequentemente, podemos superá-lo, bem como a angústia dele decorrente. Do lado negativo, o fenômeno da psicoadaptação contribui decisivamente para gerar no palco da psique humana experiências de tédio, rotina, mesmice e solidão. Porém, mesmo em tais situações, podemos vislumbrar algo positivo na atuação desse fenômeno. O tédio e a rotina geram uma insatisfação oculta que nos impele a superá-la. Dessa busca inconsciente de superação surge toda forma de criatividade humana. Porque a arquitetura, a literatura, a música e todas as formas de arte estão em contínuo processo de transformação. Olhem para o estilo dos carros, o design está sempre sendo modificado. Muitos filósofos e pensadores da psicologia não compreenderam, mas o fenômeno da psicoadaptação gera uma angústia existencial que impulsiona o homem a buscar novas formas de prazer, novos estímulos que o animem.
Apesar de esse fenômeno ter força para alavancar a criatividade, se ele produzir uma insatisfação contínua e acentuada, que não é superada, pode conduzir à instabilidade emocional e à angústia crônica. Os que nunca terminam o que fazem e sempre reclamam de tudo o que têm, padecem desse transtorno. Se aprenderem a ser amigos da perseverança, a lidar com a angústia existencial e a contemplar os pequenos detalhes da vida, é possível que resolvam esse transtorno emocional. Segundo, perdendo a capacidade de sentir prazer. O que o fenômeno da psicoadaptação tem a ver com a farmacodependência e com outras doenças psíquicas? Muito. A atuação desse fenômeno gera uma das mais graves consequências do uso de drogas psicotrópicas e que não é compreendida pela maioria dos psiquiatras e psicólogos. À medida que os usuários se submetem aos intensos efeitos das drogas, vão psicoadaptando-se a eles e, consequentemente, só conseguem excitar a emoção diante de um estímulo potente. Como raramente temos no ambiente social estímulos que excitam a emoção, tanto quanto as drogas psicotrópicas, os usuários acabam perdendo, sem perceber, o prazer produzido pelos pequenos estímulos da rotina diária. Com o decorrer do tempo, eles se tornam infelizes, com grande dificuldade de sentir prazer pela vida. Só conseguem se animar com os grandes eventos, tal como uma festa ou um show, e mesmo assim precisam usar as drogas para obter alguma excitação emocional. Dessa forma, eles destroem lentamente e sem ter consciência disso a parte mais delicada da inteligência humana, a emoção. Os homens que vivem na mídia, que buscam o sucesso como única meta, mesmo que nunca tenham usado drogas, fizeram do próprio sucesso uma droga e, portanto, também destroem o território da emoção, pois perdem inconscientemente o prazer pelos pequenos detalhes da vida. O sucesso não é ser continuamente feliz, mas construir a felicidade com as coisas singelas da vida. O mestre dos mestres da escola da vida, Jesus, apesar de ser alguém poderoso e famoso, ainda achava tempo para contemplar atenta e embevecidamente os lírios do campo. O importante não é buscar desesperadamente o sucesso, mas aprender a viver desprendido da necessidade compulsiva de ter sucesso. O principal, ao contrário do que os pregadores da motivação proclamam, é ser especial por dentro, ainda que simples por fora. Os usuários de drogas procuram, mais do que qualquer outro ser humano, grandes aventuras. Mas, para nosso espanto, transformam suas vidas num canteiro de tédio e rotina. Eles matam a galinha dos ovos de ouro, o prazer existencial. Parte considerável dos estímulos que causam prazer ao homem não vem das grandes conquistas,
tal como a aquisição de um carro novo ou um elogio público, mas dos pequenos elementos da rotina diária, tal como um beijo de uma criança ou um olhar carinhoso. Quem não aprende a contemplar o belo num diálogo descontraído e no colorido das flores? Enfim, nos pequenos detalhes da vida, será invariavelmente um miserável no território da emoção. Ainda que seja culto, tenha status social e seja abastado financeiramente. O homem moderno, em geral, apesar de ir ao cinema, ter uma TV, acessar a internet e possuir diversas outras formas de entretenimento, não é alegre, seguro e livre dentro de si mesmo. Se o homem moderno tem tal tendência, imagine o caos emocional que não enfrenta os que vivem no cárcere das drogas. Estes fazem de suas vidas uma sinfonia de dor emocional. Não encontrei até hoje um único usuário de drogas que me dissesse que sua vida era um oásis de prazer, mas encontrei diversos que me disseram que ela se tornou um deserto sem sabor. Por que muitos usuários pensam em suicídio? Por 3 grandes motivos. Primeiro, perdem a capacidade de sentir prazer pela vida. Segundo, não adquirem habilidade para trabalhar suas perdas e frustrações. E terceiro, não sabem suportar qualquer tipo de ansiedade e humor deprimido. Os usuários de drogas comportam-se como se fossem os mais fortes dos homens, pois, se necessário, colocam suas vidas em risco para obter as drogas, mas no fundo são frágeis, pois não suportam qualquer tipo de sofrimento. A dor emocional é um fenômeno insuportável para eles. A dor que qualquer velho ou criança suporta, eles não suportam. Por isso, buscam desesperadamente uma nova dose de droga para sentir alívio. Nesse sentido, muitos usuários, após ficar dependentes, usam as drogas como tranquilizantes e antidepressivos. Ainda que elas sejam ineficazes, quanto mais se envolvem nesse círculo vicioso, mais se deprimem. Quanto mais fogem da solidão, mais solitários ficam. Quanto mais fogem da ansiedade, mais se tornam parceiros da irritabilidade e da intolerância. Nos capítulos iniciais de sua relação com as drogas, vivem a vida como se ela fosse uma primavera incansavelmente bela, mas nos capítulos finais perdem todas as flores que financiam o encanto da existência e transformam-na num inverno inesgotável. Nas primeiras doses, sentem-se imortais, zombam do mundo e o acham careta, mas com o passar do tempo matam-se um pouco a cada dia. Definitivamente, usar drogas é um desrespeito à própria inteligência. A questão das drogas é muito mais séria do que a questão moral ou a jurídica a elas atinentes.
Elas não devem ser usadas porque são proibidas e nem somente porque trazem prejuízos físicos, mas porque encerram a emoção num cárcere, esfacelam o sentido da vida e destroem o mais nobre dos direitos humanos, a liberdade. A sabedoria de um homem não está em não errar e não passar por sofrimentos, mas no destino que ela dá aos seus erros e sofrimentos. Quem consegue eliminar todos os erros e angústias da vida? Ninguém. Não há uma pessoa sequer que não passe por desertos emocionais. Os sofrimentos podem nos destruir ou nos enriquecer. Todas as pessoas portadoras de alguma doença psíquica, incluindo os dependentes de drogas, não deveriam se punir e mergulhar numa esfera de sentimentos de culpa. Não importa a extensão de sua doença e a frequência de suas recaídas. Ao contrário, devem assumir com coragem e desafio suas misérias e usá-las como fertilizante para enriquecer sua história. Nisto consiste a sabedoria. Não devemos esquecer de que os que passam pelo caos e o superam ficam mais bonitos por dentro. Os que passam pela depressão, síndrome do pânico, dependência de drogas e as vencem, tornam-se poetas da vida, conquistam experiência, solidariedade e sabedoria. Terceiro, nunca desistir de si mesmo. Por quê? O tratamento de uso de drogas é um dos mais difíceis de ser realizado, seja por meio de clínicas de internação, seja por meio de consultas ambulatoriais. Por quê? O problema não está, como pensa o senso comum, nas drogas enquanto a substância química. O problema está, como estudaremos, no rombo que elas produzem no inconsciente, na história anônima arquivada na memória. A cirurgia cardíaca foi durante muitos anos a intervenção médica com menores possibilidades de êxito. Hoje, a possibilidade de uma pessoa morrer no ato operatório ou pós-operatório é mínima. O sucesso ultrapassa 99% dos casos. E no caso de dependência de drogas, qual é a porcentagem de recuperação? Faltam estatísticas em todo o mundo. Uma estatística só é válida se ela acompanha os pacientes após anos de tratamento. Contudo, sabemos que as possibilidades de sucesso no tratamento da farmacodependência, embora reais, dependem muito da elaboração do paciente e representam uma das mais baixas da medicina. Em muitas clínicas, somente 20 a 30% dos pacientes que procuram ajuda espontânea param de usar a droga. Isso se considerarmos 2 anos de abstenção como critério mínimo de recuperação. Os índices de eficiência do tratamento de câncer são frequentemente maiores do que os da dependência de drogas, porém, é possível aumentar esses índices
se o paciente colaborar com o tratamento e seguir determinados princípios, dos quais dois são fundamentais. Primeiro, ter a firme convicção de não querer ser uma pessoa doente e, segundo, nunca desistir de si mesmo. Quarto, Deus, a psiquiatria e a psicologia. O tratamento psicológico é importante, mas existe algo que a psiquiatria e a psicologia não conseguem fazer, que é resgatar o sentido da vida dos dependentes. Eles precisam da ciência, mas também precisam de Deus, de crer e respeitar a vida e de amar o seu Criador. A vida é um espetáculo tão grande que a ciência não consegue descrevê-la. O que é a vida? Não há linguagem que possa descrevê-la plenamente. É possível escrever milhões de palavras sobre a vida e ainda assim ser impreciso e injusto em relação às suas dimensões. Vivemos na bolha do tempo. As questões mais básicas concernentes à vida não foram resolvidas. Quem somos? Para onde vamos? Como é possível resgatar a identidade da personalidade se, após a morte do cérebro, os segredos da memória se esfacelam em bilhões de partículas? Que pensador ou cientista conseguiu, ao longo da história, dar respostas a essas perguntas? Se as procuraram apenas nos solos da ciência, foram enterrados juntos com suas dúvidas. Comentarei no final deste livro que no passado eu achava que Deus era apenas fruto da imaginação humana. Acreditava que a busca por Deus era uma perda de tempo. Hoje penso totalmente diferente. Embora seja crítico do misticismo e procure ser bem científico naquilo que faço, percebo que há um buraco no cerne da alma e do espírito humano que os antidepressivos e as intervenções psicológicas não conseguem preencher este lugar. Só o autor da vida pode atingir. Os farmacodependentes não são pessoas desprovidas de inteligência. Ao contrário, muitos deles são críticos da sociedade e têm tendência para procurar grandes respostas filosóficas para a vida, mas, como não as encontram, eles passam a procurá-las nas drogas. Todavia, essas respostas deveriam ser procuradas dentro de si mesmos. Podemos ajudar os pacientes a superar a farmacodependência, os transtornos depressivos, a síndrome do pânico e outros transtornos ansiosos, mas não podemos devolver-lhes o prazer de viver e o sentido da vida. A psiquiatria e a psicologia tratam das doenças psíquicas, mas não sabem como fazer o homem ser alegre. Se soubessem, os psiquiatras e os psicólogos seriam os homens mais felizes da Terra, mas, infelizmente, não são. São poucos
os que entre eles também têm humor basal, triste e desenvolvem depressão. Na minha experiência clínica, tenho visto claramente que a busca por Deus, independentemente de uma religião, se feita com consciência, pode trazer saúde e tranquilidade no território da emoção. No livro Análise da Inteligência de Cristo, o mestre da sensibilidade, demonstrei que Jesus Cristo cresceu num ambiente agressivo e estressante. Ele tinha todos os motivos para ter depressão e ansiedade, mas, para nossa surpresa, era saturado de alegria e segurança. Mesmo no ápice da sua dor, ele conseguia fazer brilhar sua inteligência. Quinto, superando o caos. Se o dependente se psicoadaptar à sua miséria, se não tiver mais esperança de que pode ser livre, não há como ajudá-lo, pois engoliu a chave da sua liberdade. Do mesmo modo, se um paciente com depressão ou obsessão crônica conformar-se à sua doença e não acreditar que poderá resolvê-la, ter-se-á tornado seu pior inimigo, terá criado uma barreira intransponível que o impede de ser ajudado. É preciso romper a ditadura do conformismo, caso contrário, nunca encontraremos a liberdade. Um dos maiores inimigos do homem é a sua baixa autoestima. A autoestima, não como orgulho superficial e autossuficiente, mas como respeito e consideração pela vida, é fundamental. O homem que despreza sua vida e a enxerga como uma lata de lixo, jamais terá condições de romper o cárcere da sua doença. É possível resolver as doenças mais graves e crônicas na psiquiatria, mesmo que já tenha havido tratamentos anteriores fracassados. O importante é não desistir nunca, jamais abandonar a si mesmo. É possível recomeçar sempre, retomar as forças e abrir as janelas da mente para uma nova vida. Nesses anos todos de pesquisa psicológica, percebi que nada cultiva mais uma doença do que ter uma postura coitadista diante dela, colocar-se como pobre miserável diante da vida. Por outro lado, nada destrói mais uma doença e esfacela seus mecanismos inconscientes do que enfrentá-la com coragem e inteligência. Vi homens se levantarem do caos e conquistarem uma nova vida. Vi pessoas que tinham mais de 20 anos de dependência de drogas, que por diversas vezes quase morreram por overdoses e que se sentiam impotentes diante do cárcere da dependência, mas, por fim, a venceram. Vi pessoas com mais de 30 anos de depressão grave que passaram nas mãos de muitos psiquiatras, tomaram quase todo o arsenal medicamentoso disponível, tinham perdido completamente a esperança de vida e, por fim, resgataram o prazer de viver. Vi pacientes portadores de graves síndromes do pânico
que tiveram fobia social como sequela, que deixaram de conviver socialmente por mais de 15 anos, mas superaram a fobia e voltaram a brilhar socialmente. Vi pessoas que tinham transtornos obsessivos por décadas e sofriam como os mais miseráveis dos homens em razão de suas ideias fixas de conteúdo negativo. Todavia, aprenderam a gerenciar seus pensamentos e voltaram a ter encanto pela vida. Enfim, vi pacientes considerados irrecuperáveis, desanimados por tantos tratamentos fracassados, conseguindo resgatar a liderança do eu nos focos de tensão, enfrentando com ousadia não apenas a sua doença, mas seu próprio desânimo. Tais homens deixaram de ser espectadores passivos e tornaram-se agentes modificadores de sua miséria. Sexto, um debate sério. Neste livro, pretendo fazer um debate sério sobre a farmacodependência e outras doenças. Um debate sério não implica desânimo, embora mostre a gravidade do problema. Talvez o maior desafio da medicina e da psicologia moderna seja o tratamento da farmacodependência. É possível reescrever o significado inconsciente das drogas na memória. É possível hastear a bandeira da liberdade, ainda que com lágrimas. Só não é possível mudar a história de quem está morto. Os governos deveriam ser mais sensíveis em relação a este grave problema social. Por causa do cárcere e das drogas, milhões de jovens estão prejudicando e até destruindo drasticamente sua personalidade, seu desempenho intelectual e, consequentemente, o futuro de seu próprio país. São necessários recursos e treinamentos para aumentar os índices de eficiência. Se há uma área abandonada pela sociedade e pelo Estado, é a da farmacodependência. As entidades que cuidam do tratamento ambulatorial e da internação desses pacientes precisam de apoio. Os que trabalham nessas entidades são verdadeiros heróis. Dão o melhor de si e do seu tempo para ajudar seus semelhantes, e às vezes sem remuneração alguma, ou com baixa remuneração. Doam-se como poetas anônimos. Sétimo, uma guerra formada por muitas batalhas. Uma recaída nunca deve ser encarada como a perda de uma guerra. Uma guerra é composta de muitas batalhas. Uma recaída deve ser encarada como a perda de uma das batalhas. Irrigar um usuário de drogas com esperança e estimulá-lo a continuar lutando contra a dependência, mesmo após as recaídas, é fundamental para ajudá-lo a vencer os grilhões da prisão interior. Do mesmo modo, devemos lidar com os demais transtornos psíquicos. Se uma pessoa tiver um novo ataque de pânico ou uma nova crise depressiva após um período de estabilidade,
e não souber se reerguer, ela alimentará sua doença. É fundamental não deixar que pensamentos negativos tais como "eu não tenho solução" ou "voltou tudo de novo" criem raízes na psique. Caso contrário, um sentimento de desânimo paralisará a capacidade de lutar. O grande problema não é recaída, mas o que se faz com ela. Para evitar os deslizes ou tornar-se uma pessoa mais forte após uma recaída, é necessária verdadeira engenharia intelectual composta de vários itens. Primeiro, nunca desistir de si mesmo, tentar sempre aprender a ser um agente modificador da sua história. Segundo, não se psicoadaptar à sua doença, ou seja, não se auto-abandonar. Terceiro, não ter medo das suas dores e frustrações, mas trabalhá-las com dignidade. Quarto, aprender a ter prazer nos pequenos eventos da vida. Quinto, resgatar a liderança do eu nos focos de tensão, assunto a ser estudado no penúltimo capítulo. Nenhum tratamento pode ser coroado de sucesso se os pacientes não enriquecerem sua história emocional e fortalecerem sua capacidade de administrar seus pensamentos. Muitos prometem que nunca mais irão usar drogas. Uns dizem: pelos meus filhos eu nunca mais vou usar drogas. Outros prometem: pelos meus pais jamais voltarei a usar drogas. Outros ainda, tomando as lágrimas como seu endosso, proclamam: drogas não fazem mais parte de minha vida. Todos são sinceros nessa afirmação? Sim, mas por que não as sustentam? Porque não conhecem o funcionamento da mente, não compreendem a sinuosidade da construção do pensamento, não sabem que, nos focos de tensão, suas inteligências são travadas e tornam-se impossibilitados de raciocinar com liberdade. Os usuários de drogas são os que mais fazem promessas no mundo e os que menos as cumprem, perdendo apenas para alguns políticos. Deixo um recado aos que nunca usaram drogas. Um recado não moralista, mas de alguém que conhece um pouco o cárcere da emoção e pesquisa o funcionamento da mente. Não é preciso usar drogas para saber seu efeito. Se alguém insiste em usá-las, procure a opinião daqueles que querem se libertar delas. A maioria das pessoas que experimenta drogas não se torna dependente. Entretanto, o uso contínuo de drogas nos arquivos da memória é tão grave que o conselho das desnecessidade de usá-las se justifica. Justifica-se tanto como a prevenção contra a AIDS. Nenhum médico de bom senso aconselha alguém a ter relação sexual com múltiplos parceiros, mesmo sabendo que dificilmente uma pessoa contrai o vírus HIV em apenas um ato sexual. Infelizmente,
Muitos acabam tendo a experiência do uso de drogas, apesar de toda a advertência. E o que é pior, costumam ter a experiência quando não estão preparados para tê-la, quando estão fragilizados, atravessando conflitos e crises existenciais. Nesses momentos, eles ficam mais vulneráveis a cair nos laços da pior prisão do mundo. Oitavo, a memória e os alicerces da personalidade, o fenômeno RAM. Todos os dias produzimos inúmeras cadeias de pensamentos, ansiedades, sonhos, ideias negativas, pensamentos antecipatórios, angústias, prazeres que são arquivados automaticamente na memória. Em um ano, registramos milhões de experiências. O registro das experiências na memória é involuntário, não depende da vontade consciente do homem. Você pode ser livre para ir aonde quiser, mas não é livre para decidir o que quer registrar na sua memória. Se viveu experiências ruins, elas se depositarão nos porões inconscientes da memória. Se hoje passou por uma angústia, uma situação de medo, uma crise de agressividade, tenha certeza de que tudo isso está registrado em sua memória. Cuidar da qualidade daquilo que é registrado em nossas memórias é mais importante do que cuidar de nossas contas bancárias. Nestas, você deposita dinheiro, naquelas, você faz os depósitos que financiarão a sua riqueza emocional. À medida que as experiências são registradas automaticamente na memória, ocorre a formação da história de vida ou história da existência. Os beijos dos pais, as brincadeiras de crianças, os desprezos, os fracassos, as perdas, as reações fóbicas, os elogios, enfim, toda e qualquer experiência do passado forma a colcha de retalhos do inconsciente da memória que influencia nossas reações no presente. Os computadores necessitam de comandos para registrar, isto é, para salvar as informações. Porém, a história é muito importante para a produção da inteligência, inclusive para termos a própria capacidade de decisão, já que a mente não nos dá a liberdade de querer tê-la ou não. Cada pensamento e emoção são registrados automaticamente por um fenômeno que chamo de RAM, Registro Automático da Memória. O homem não teria compreensão dos seus direitos se não tivesse uma história. Sem ela, ele nem mesmo produziria pensamentos ou teria consciência da sua existência. Dessa forma, o tudo e o nada, o ter e o ser, seriam a mesma coisa para ele. Todas as experiências que possuímos são registradas na mesma intensidade? Não. Existem diversas variáveis que influenciam o registro. Uma delas é o grau de tensão positiva ou negativa que as experiências possuem.
As mais dolorosas ou prazerosas são registradas com mais intensidade. O fenômeno REM registra com mais intensidade as cadeias de pensamentos que tiveram mais ansiedade, tensão, apreensão ou prazer. Se vivenciarmos uma experiência angustiante diante de um fracasso, poderemos tentar evitar registrar essa experiência, mas não adianta, ela será registrada involuntariamente e de maneira privilegiada, em virtude da intensa ansiedade que a acompanha. Devemos estar claros em relação a esses assuntos. Toda vez que temos uma experiência com alto comprometimento emocional, tal como um elogio, uma ofensa pública, uma derrota, um fracasso, o registro será privilegiado. Por ser privilegiado, tal registro pavimentará as avenidas importantes da nossa maneira de ser e de reagir ao mundo. Por isso, é muito importante que as crianças sejam alegres, tenham amigos, brinquem e tenham um clima saudável para expor o que pensam. As crianças têm de ter infância, têm de registrar uma história de prazer, criatividade e interação. Uma criança alegre gerará um adulto com alta capacidade de prazer de viver. Uma criança rígida gerará um adulto engessado, tímido e inseguro. Não é saudável que as crianças cresçam exclusivamente diante da TV, dos videogames, da internet e fazendo todos os tipos de cursos, tais como línguas e computação. A história arquivada na memória de uma criança define os pilares mestres do território da emoção e do desempenho intelectual de um adulto. Felizmente, a emoção não segue a matemática financeira. Às vezes temos crianças que passam por tantas dificuldades e sofrimentos na infância, mas, por alguns mecanismos próprios, aprenderam a filtrar os estímulos estressantes do ambiente. Assim, apesar do caos da infância, elas se tornaram alegres e seguras. Resumindo, temos 3 situações importantes. Primeiro, o fenômeno REM registra automaticamente as experiências. Segundo, o fenômeno REM tem afinidade com as experiências de maior tensão. Terceiro, a retroalimentação a ser estudada adiante determinará a dimensão do conflito que uma determinada pessoa vai ter. Aplicando esses princípios psíquicos no uso de drogas, entenderemos a confecção do cárcere interior em que certas pessoas se envolvem sem perceber. Nono, velhos em corpos jovens. As pessoas dependentes de drogas possuem uma quantidade de experiências emocionais muito maior do que os que não as usam. Essas experiências também são qualitativa mais tensas do que a medida dos mortais. Elas estão saturadas de ansiedade, humor deprimido, desespero,
situações de risco de vida, frustrações. O fenômeno RAM vai registrando continuamente essas experiências em zonas privilegiadas da memória, o que as deixa mais disponíveis para serem lidas e utilizadas. Qual o resultado disso? Um dos mais graves é que muitos jovens queimam etapas preciosas da vida. Jovens fisicamente tão novos produzem, em poucos anos, um filme de terror em seu inconsciente. Em poucos anos, adquirem um estoque de experiências que muitos velhos jamais terão em toda a sua jornada de vida. Isso pode ocorrer também com as pessoas que se submetem a um estresse intenso e contínuo, a uma competição profissional predatória e sem tréguas, ou a portadores de determinados transtornos ansiosos e depressivos. Há poucos dias, atendi mais um paciente farmacodependente com uma história dramática. Perguntei-lhe se ele tinha tido ideias de suicídio. Respondeu-me sem titubear que muitas. Indaguei se ele tinha perdido o prazer de viver. Disse-me, com todas as letras, que tinha perdido o sentido da vida. Mostrei-lhe que o fenômeno da psicoadaptação o havia envelhecido emocionalmente, que muitos velhos que estão nos asilos eram mais felizes e tinham mais ânimo de vida do que ele. Ele concordou e completou: não suporto ver as pessoas alegres e espontâneas ao meu redor. Sinto raiva e inveja delas, pois não consigo mais ter prazer pela vida. Esse paciente usa droga há 15 anos. Nos últimos anos, usava cocaína e crack, quase cotidianamente. Sua idade biológica é de 29 anos, mas emocionalmente talvez ultrapasse os 100. Todavia, apesar de estar vivendo a pior prisão do mundo, ele pôde se libertar como tantos outros dessa prisão e voltar a ser livre nos seus pensamentos e rejuvenescer a sua capacidade de sentir prazer pela vida. O primeiro passo para alguém conquistar sua liberdade é não se conformar com sua miséria, assumir sua doença, mas jamais se conformar com ela. Este princípio vale para todas as doenças psíquicas. 10. O único lugar em que é inadmissível envelhecer. É um fato doloroso, porém verdadeiro. Encontrei muitos velhos em corpos jovens, jovens que perderam a singeleza e o encanto da vida. Envelheceram no único lugar em que é inadmissível envelhecer, o território da emoção. É natural que o corpo envelheça, mas é anormal que a emoção se torne velha. Tal envelhecimento gera uma vida entediada, triste, sem sabor e insatisfeita. Por isso, muitos dependentes desencadeiam depressão com frequência. O efeito psicotrópico das drogas, seja ele estimulante, tranquilizante ou alucinatório, associado às mais diversas situações emocionais, no momento do uso faz com que
o fenômeno RAM produza um filme que rouba o brilho de suas vidas. A recuperação de um farmacodependente, como estudaremos, é muito mais complexa do que a abstinência do uso de drogas. É necessário reaprender a viver, reaprender as linhas básicas da contemplação do belo. Após ter consciência do cárcere e da dependência, eles dizem unanimemente: eu jamais queria ter conhecido as drogas. Outros indagam indignados: por que não consigo ser livre? Outros, num lampejo de um sonhador, comentam: gostaria de resgatar meu prazer de viver e admirar a beleza das flores. De fato, um dos maiores problemas dos usuários de drogas é que até hoje não é compreendido nos compêndios da psiquiatria e da psicologia, é que o filme da memória não para de ser rodado. Cada vez que usam as drogas, algumas cenas são filmadas em zonas privilegiadas da memória. Uma emoção flutuante, insatisfeita e intranquila vai, pouco a pouco, sendo tecida. Uma mente sem metas e sonhos vai sendo formada clandestinamente. Uma personalidade insegura, instável e sem coragem para mudar os destinos da vida vai sendo construída. Estudaremos que o grande problema, ao contrário do que se pensa na educação, é que a memória não pode ser apagada, deletada e nem sequer eliminada, mas reeditada. O maior desafio terapêutico não é apenas fazer o usuário afastar-se temporariamente da substância química, mas conduzi-lo a reeditar o próprio filme de sua história, o que significa reescrever o script da própria vida. Até o próximo capítulo.